amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero aqui, companheiro rubro-negro, pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like. Quero te desejar uma boa semana que se inicia para o Flamengo de maneira amarga. Ontem, lamentavelmente, nós perdemos para o Fluminense, algo que já acontece recorrentemente, infelizmente. Eu havia, inclusive, tentado dizer a vocês no meu pré-jogo, que foi feito lá no Engenhão, e depois bradei muito contrariamente ao que aconteceu durante a partida, principalmente no que tangente ao espírito, à raça dos jogadores empreendidos dentro de campo, ou seja, a falta de raça desses jogadores dentro de campo. E eu havia dito que uma derrota no pré-jogo seria inconcebível, como realmente é inconcebível essa derrota. O Flamengo tem uma estatística de 7 jogos contra o Fluminense, os últimos 7 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Algo realmente inexplicável, meus amigos. Eu não consigo explicar como é que pode ser possível que o Flamengo, que gaste tanto dinheiro em contratações, que gaste tanto dinheiro para manter esses atletas, como é que pode ser possível o Flamengo perder para o time do Fluminense? Então eu estou aqui, meus amigos, o termo é esse, não é? Reagindo à entrevista do Paulo Souza, que foi concedida logo após a partida. Eu não vi a entrevista e vou proceder os comentários sobre ela, que naturalmente sejam inerentes ao meu pensamento. Vamos lá. Emerson Santos, iniciando aqui a coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza. A primeira pergunta da Raíssa Simplício, do Gol. Paulo, o Flamengo hoje deixou a sensação de um meio-campo um pouco confuso e pouca profundidade pelos lados. Queria que você falasse um pouco sobre isso e suas opções por Diego e Rodinei no início do jogo. Bom, meus amigos, antes de ele falar, vocês já sabem que a escalação do Rodinei e do Diego gerou muita controvérsia. E realmente, no meu entendimento, o Flamengo não teve, no primeiro tempo, muita profundidade pelos corredores laterais. Isso é fato, não aconteceu. Antes dele falar, eu estou dizendo aqui que eu também vi isso e que o Flamengo também não estava construindo ali pelo meio, não estava conseguindo realizar um jogo apoiado por deficiência do Arão e do Belga na partida, que não se encontravam bem. Mas vamos lá ouvir o que o Paulo Souza falou. Eu discordo completamente com a afirmação, porque confuso não teve absolutamente nada. Sobretudo nós tivemos um primeiro tempo com domínio total e com muita profundidade, seja pelos corredores laterais e corredor central. Tivemos logo desde o início uma construção extraordinária que deu a possibilidade do Gabi estar na cara do golo. Pô, já começou com essa história de Gabi, cara. Retira a marca. Pô, vocês sabem que eu sou contrário a esse tipo de coisa. Que Gabi o que? É Gabigol, então Gabriel, meus amigos. Mas vamos lá, vai. Nós estamos a construir entre o corredor central e esquerdo, com um passe a filtrar esse movimento, só faltou exatamente essa eficácia. Temos uma outra situação do Gabi, no 1 para 1 dentro da grande área, onde podemos ter uma boa oportunidade. Mais uma vez, essa profundidade existiu com um passe para o Arrasca do Gabi, para poder também fazer gol. Foi por milímetros e foi realmente uma capacidade que nós tivemos de podermos dominar o jogo. Nada confuso, mas sim muito claro, de ocupação do espaço, com grande capacidade de manter posse, de atrair o adversário para uma zona e rapidamente sair dela e dar verticalidade ao jogo, seja no corredor central, seja no lateral, para podermos criar situações de golo que criamos claras para podermos o fazer. Tivemos um penalti que se foi retirado. Tivemos várias situações em que poderíamos ser mais eficazes, sim, no último passe, nessa mesma finalização. E, sem dúvida, a segunda parte foi uma segunda parte diferente,
Foi uma segunda parte com menos intensidade, com menos qualidade dos primeiros intervenientes que tivemos no início do jogo, e com as mudanças, pois a equipa perdeu muita identidade que eu pretendo ver. Tivemos alguns jogadores que não entenderam aquilo que tinha a ser feito e aquilo que eu lhe pedi para ser feito no jogo, e depois houve momentos do jogo que não me levaram a tomar outras decisões, como foi o caso o nosso gol anulado no livre. Nós estávamos para tomar uma decisão do Pedro, para podermos ter mais verticalidade e mais gente dentro da área, e com a expulsão do Vitinho, com certeza não me fez tomar essa mesma decisão. Foi uma segunda parte muito diferente, um pouco voltando àquilo que foi nos últimos anos, uma equipa por vezes desorganizada, com muito pouca ocupação de espaço, mas mesmo assim, numa parte final ainda tivemos a capacidade de termos duas oportunidades claras de golo para podermos empatar o jogo. Pergunta do Mar. Bom, meus amigos, é o seguinte, realmente no primeiro tempo, eu vou concordar com ele, o Flamengo fez algumas jogadas boas e que acabaram sendo essas aqui, as quais ele relatou. Eu diria até que poucas jogadas em função do volume de jogo que o Flamengo teve. O Flamengo teve uma posse de bola extraordinária, já era de se esperar realmente que um jogo contra o Fluminense fosse assim, ainda mais quando o Abel dirige o time, ou seja, o time do Flamengo com muita posse de bola. Ele citou duas jogadas, realmente elas aconteceram, mas acho que em função de um volume de jogo que o Flamengo teve, em função do percentual de posse de bola, duas jogadas durante o primeiro tempo, eu acredito que possa ter permitido realmente a impressão de que o Flamengo não tenha conseguido jogar pelos corredores laterais de maneira longitudinal. Bom, ele aí fala também que as intervenções, ele deve falar mais lá na frente, mas falou agora que as intervenções não foram bem sucedidas. Naturalmente ele deve estar falando então do João Gomes e do Marinho. Vamos aguardar aqui o restante da entrevista dele. Eu também não acho que o João Gomes, não sei por que ele botou o João Gomes, para mim era o Thiago Maia, ele deve ter as razões, nós vamos discutir isso aí. E o Marinho realmente, no meu entendimento, deu ali mais trabalho para a defesa do Fluminense, causou mais preocupação do que o Flamengo causaria se tivesse o Diego dentro de campo, porque o Diego estava ali já com um cartão amarelo. Vamos comentar isso aí durante a entrevista, enfim, durante o vídeo, mas o Marinho realmente gerou um pouco mais de preocupação, sim, para o time do Fluminense. Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo, um clássico nervoso e muito quente desde o início. As decisões do juiz contribuíram para esse clima quente, ou o Flamengo precisava evoluir a sua forma de jogar contra times mais fechados e ter mais tranquilidade para furar esses bloqueios? Não, sobretudo o maior controle emocional da parte dos nossos jogadores. Foi algo que algo que nós temos vindo a falar antes deste mesmo jogo, já quando chegámos ao estádio, a importância de mantermos focados no jogo. Não podemos não podemos ir de encontro a provocações dos nossos adversários ou erros cruciais de qualquer equipa. Bom, isso aí mostra claramente que ele conhecia a equipe do Fluminense e sabia como o Fluminense iria jogar. Se ele faz uma preleção e diz que os jogadores do Flamengo tinham que estar focados no jogo, é porque ele sabe muito bem, em função de um trabalho que foi feito previamente pela comissão técnica dele, de que o Fluminense é um time catimbeiro e que tem jogadores ali que ingressariam para isso, e o Fluminense como um todo ingressaria para desestabilizar emocionalmente o Flamengo, ainda que eu não vá culpar essa questão pela derrota do time. Da arbitragem que pode ter. Seja, temos que estar focados realmente na nossa tarefa, temos que ser muito superiores a tudo isso para podermos manter a nossa qualidade de jogo e ganharmos os jogos. Pergunta do Wesley Ramon, portal Urubu Inter... Meus amigos, é o seguinte, então aqui completando
eu quero aqui afirmar para vocês uma coisa. Eu falei isso ontem na live, na verdade tenho falado durante a semana que o time do Flamengo, meus amigos, é muito passivo dentro de campo. Eu não sei o que significa, na opinião dele, ingressar dentro da estratégia emocional do adversário de nos desestabilizar. Mas a verdade é a seguinte: o Felipe Melo estava apitando o jogo, o Fred estava apitando o jogo, o time do Fluminense gosta de fazer isso, e o juiz, meus amigos, não sei se ele vai falar do juiz ao longo da partida, a pergunta foi para isso, inclusive, ele não falou, mas o juiz colaborava com tudo isso. Na verdade, o juiz era um corpo dentro do campo que deveria ser neutro, mas no meu entendimento muito favorável ao Fluminense pela pressão que o time fazia. Não que o juiz estivesse mal intencionado, eu não acredito nisso, mas ele se submeteu sim à pressão dos jogadores mais experientes do Fluminense, e o Flamengo pouco reage a esse tipo de coisa. E eu acho que isso aí é muito ruim, ao contrário do que ele está dizendo. É óbvio que você tem que mensurar o que você vai fazer. Agora, o que nós vimos ontem, o que eu assisti em loco ali, foi realmente o time do Fluminense apitando o jogo através dos jogadores mais experientes. E o árbitro se deixando levar para isso. Houve inversão de faltas, cartões amarelos que, no meu entendimento, mereciam os atletas do Fluminense e não os do Flamengo também. Enfim, não vou aqui fulanizar a questão, porque é mais importante o que ele está falando, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o time do Flamengo precisa ser mais participativo dentro de campo. O time do Flamengo precisa ser, vocês me desculpem o termo, mais malandro dentro de campo. O time do Fluminense apitou o jogo, viu? Então isso não pode realmente acontecer. O Hugo chegou a fazer uma boa defesa ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, numa infelicidade, acabou bobeando no gol do Fluminense. Você ainda acha que o clube deveria contratar um novo goleiro, ou o Hugo ainda tem prestígio do treinador? O Hugo tem e terá prestígio do treinador, tem vindo a treinar muito bem. Todos os nossos goleiros têm tido uma atitude e têm vindo a crescer bastante. Não me parece que tenha tido todas as responsabilidades nesse mesmo lance do gol. Claro que primeiro temos que evitar o cabeceamento, temos que sermos mais fortes nesses mesmos momentos, mas é normal quando começamos a ter substituições durante o jogo que essa perda de concentração e certas determinadas atitudes não sejam as melhores, mais convenientes para podermos ter decisões corretas. Por isso, não é só os goleiros que tomam, quando sofremos golos, que são os responsáveis, a equipa que tem que fazer que não exista falta, que tenhamos um controle maior do jogo, que evitemos estar mais próximos da nossa grande área, porque temos essa capacidade para o fazer. Bom, meu amigo, a pergunta do companheiro Wesley Ramon, que estava comigo lá na transmissão da Flazoeiro TV, foi muito boa, e ele sutilmente extraiu do Paulo que ele não é o único responsável, apesar de, e eu não vou aqui, eu gosto muito do Neneca, acho que ele é o melhor goleiro do Flamengo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele foi o ponto fulcral ali do lance. O Neneca realmente falhou de maneira fragorosa e, claro, como ele falou, na resposta, o que o Paulo tem é uma visão holística de tudo, ou seja, ele percebeu que aquela falta não era realmente para ter sido realizada. Eu também acho, o Flamengo tem dentro do campo jogadores muito altos, eu acho que o Isla também não podia ter deixado o jogador cabecear, enfim, tem uma série de questões aqui que ele aponta e muito bem, e que no meu entendimento são importantes porque ele vai corrigi-las, mas isso aí, claro, não vai apagar a falha, o ponto focal daquele lance, que foi o Hugo. Ele teve um percentual maior de culpa ali. Mas me anima isso, porque tem outras coisas realmente que não podem acontecer. Problemas de posicionamento, não nessa jogada especificamente, mas problemas de posicionamento, faltas que o Flamengo faz, realmente muito desnecessárias, como essa falta aí, ela foi desnecessária. Então isso me permite o entendimento de que ele percebe o jogo de maneira holística, ou seja, tentando imaginar todos os pontos que precisam ser corrigidos ali. Mas indubitavelmente, para mim, o Hugo falhou. E
O Hugo precisa entender isso. Para mim, o pior dessa derrota foi isso aí, meus amigos. Foi o Hugo ter falhado. Porque eu não acho que o Diego Alves, essa é a minha opinião, tenha que ser o goleiro do Flamengo. E eu gosto muito do Hugo, mas ele falhou. Não sei se isso vai inspirar ainda mais desconfiança da torcida. Tem uma parte que não gosta. Isso foi muito ruim, essa falha dele. Ele que estava bem no jogo, tinha feito defesas boas, lamentavelmente falhou. Bom, vamos lá. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Paulo, o Flamengo encontrou dificuldades de penetrar nas linhas de marcação muito compactas do Fluminense. Muitas das vezes o adversário estava com seus 11 jogadores em seu campo defensivo. Faltou mobilidade ao time, na sua opinião? Não, faltou sem dúvida, porque nós, e daí a nossa decisão em um certo momento do jogo, na segunda parte, não só por termos jogadores apercebidos, não é, com amarelos, mas porque nós queríamos mais profundidade, daí a decisão de incorporarmos o Vitinho e o Marinho para podermos dar essa mesma profundidade. Temos jogadores, na primeira parte, tivemos um controle de espaços, mesmo numa profundidade e entre linhas, ou seja, numa profundidade mais curta, não tanto nas costas da linha defensiva, até porque ela pouco existiu, porque eles baixavam muito o bloco, mas mesmo assim, como eu disse e referi, nós tivemos na primeira parte 3 oportunidades claras. 3, duas do Gabi, 2 logo no início, e uma com o Gabi no passe do Arrascaeta. Podemos melhorar, porque tivemos oportunidades também na primeira parte de podermos procurar remate fora da área, quando os blocos são muito baixos. Temos jogadores capazes de o poder fazer, mas claro, depende. Sabemos que no nosso elenco o Bruno Henrique dá-nos essa capacidade de área, nos cruzamentos, por fora, dessa capacidade de profundidade, e não temos muitos jogadores nesse sentido. Por isso, dentro dos jogadores que tens no elenco à disposição, depois tens que criar soluções, e as soluções que nós criámos para este jogo foram suficientes para podermos ganhar o jogo. Nós fomos muito superiores na primeira parte, repito, com claras oportunidades, e temos que realmente ser muito mais eficazes nesse momento de superioridade para podermos depois ter um maior controle durante o resto do jogo. Bom, meus amigos, é o seguinte, a pergunta do companheiro Rafa Melo, que também estava lá na transmissão do jogo, ela foi importante, e ele reconheceu que realmente, principalmente no segundo tempo, o Flamengo estava sem mobilidade. Realmente não estávamos conseguindo penetrar nos blocos de marcação muito complexos do time do Fluminense. Realmente, meus amigos, eles fizeram o gol ali no final do jogo, uma postura correlata à capacidade, à qualidade que o time do Fluminense tem, ou seja, muito inferior à do time do Flamengo. Ele reconhece isso, isso é muito importante, que ele reconheça isso, e aí ele citou um ponto entre linhas que eu queria que você pensasse, porque a minha interpretação do que ele falou é a seguinte: ele diz que o Flamengo precisa realmente de reforços, foi o que ele falou, que não tem ali muitos jogadores com o perfil do Bruno Henrique, e realmente não tem. O Flamengo não tem esse perfil. O Flamengo agora trouxe o Marinho, que é aquele que duela ali, que não é o perfil do Bruno Henrique. O Bruno Henrique realmente dá essa profundidade. Profundidade é aquele espaço que tem nas costas entre os zagueiros, as costas dos zagueiros até o goleiro. O Bruno Henrique faz isso realmente muito bem. E o Flamengo, meus amigos, ali pelo lado direito, eu acho que não vai conseguir fazer isso. Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo. Enfim, é importante ele ter falado isso. Talvez o Braz esteja lá na Europa também com a possibilidade ou com o intuito de contratar esse jogador. Ele já percebeu, já estudou o elenco, ele tem razão nisso aí. Mas admitiu que o Flamengo não teve muita mobilidade no segundo tempo. Disse que criou as soluções que ele poderia ter criado. E aí, quando ele fala aí, meus amigos, que o Flamengo poderia ter vencido a partida, nós não temos nenhuma dúvida, né? Mas vamos continuar a entrevista, que eu tenho algumas coisas aqui para falar, caso ele venha a citar, caso alguém faça essa pergunta aí. Eu ainda não vi a entrevista, estou vendo aqui junto com a gravação desse vídeo. Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, o goleiro Diego Alves novamente não foi relacionado para o jogo. Qual é a real situação do jogador e como você espera contar com o atleta na temporada? Todos os nossos jogadores, o Diego é um jogador que esteve
Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Já sabia que esse tipo de pergunta ia aparecer, iam citar logo o nome do Diego Alves, porque o Neneca falhou. Essa era uma pergunta, não estou criticando a jornalista não, mas essa era uma pergunta que não sairia se o Neneca não tivesse falhado. Não tem nenhuma dúvida disso. Essa é uma pergunta que já fica pronta ali, porque parece que o Diego Alves, ele tem que ser o titular do time do Flamengo. E no meu entendimento não tem que ser o titular do time do Flamengo. Pode até não ser o Neneca, se ele não confiar no Neneca, porque o Neneca é jovem, enfim, falhou agora e tal. Então o Braz também está lá na Europa para comprar o goleiro, então traz o goleiro. Agora, pelo histórico do Diego Alves, principalmente nesses últimos 2 anos e início de temporada, onde ele já está machucado, não dá. Então esse é o tipo da pergunta que já está pronta. Neneca falhou, já citam o nome do Diego Alves. Por que que vai perguntar? Não estou criticando a jornalista. Isso é só para vocês entenderem. Isso está no subconsciente da torcida e, inclusive, dos jornalistas. Falhou, citou o nome do Diego Alves, que nem jogou hoje, claramente fazendo uma referência à falha do Neneca. Né? Então, é por isso que eu falei para vocês que isso é muito perigoso. Porque o Diego Alves, será vai recobrar ali o goleiro que muita gente diz que ele foi há muitos anos atrás, ou ele está velho? Ou ele já não tem mais explosão, ou ele já não tem mais impulsão, enfim. Isso é uma coisa que gera muita controvérsia. Eu quero a controvérsia, você pode opinar aí, companheiro rubro-negro. Agora, será que ele é o titular? Será que esse ano ele vai ser o que ele não foi nos últimos anos? Eu, sinceramente, acho que não, meus amigos. Neneca falhou, estava bem na partida, falhou gravemente, não sei o que vai acontecer ali. Mas, na minha opinião, o Diego Alves não tem que ser esse goleiro, não. Vamos lá. Uma outra situação mais física, em que tem que ter, temos ajudado a fazer um tipo de trabalho de forma a retirar todas essas dores para poder treinar com regularidade, ou seja, todos os dias, sem dores, para poder ganhar uma forma, de forma a que nos dê confiança para poder jogar. Por isso, tanto o Diego como qualquer outro jogador necessita, depois de dores ou lesões, precisa de uma fase de adaptação a nível de treino para podermos garantir capacidade no jogo. Letícia Marques, coluna do Fla. Nos últimos anos, Diego vinha atuando mais recuado e chegou a ser primeiro volante. Hoje, ele atuou mais próximo do centroavante, bem diferente do que estava acostumado na temporada passada. O que te levou a essa mudança no posicionamento e o que achou do rendimento deste atleta? Muito bom. Penso que caiu ligeiramente nos últimos 5 minutos da primeira parte. Na segunda parte já teve algumas dificuldades, também estava condicionado pelo amarelo, e a sua mobilidade já não foi a mesma, e daí com o amarelo também a decisão por outro jogador. Mas interpretou muito bem os espaços, teve uma disponibilidade muito grande em termos de pressão alta, seja por dentro, seja por fora. Ele, o Arrasca e o Everton, extraordinariamente, a forma como eles se entenderam em relação à profundidade das linhas, as triangulações, a capacidade que geravam, atrair o adversário para criar espaços livres e daí poder dar velocidade ao jogo, como se criou nas situações, repito, da possibilidade do golo do Gabi, seja no movimento de ruptura, com esse último passe, seja na direita, o Gabi entrar por dentro e poder rematar, ou poder fazer o passe para o Arrasca. Por isso, eu penso que o Diego teve muito bem, caiu ligeiramente em termos físicos, já não foi tão, já não teve tanta disponibilidade física para continuar a pressionar, e também não foi tão claro depois com bola, e daí com o amarelo temos essa decisão de tirar. É um jogador que o vamos utilizar numa linha mais baixa ou numa linha mais alta, consoante o momento do jogo, o adversário, porque é um jogador que entende bem o jogo e enquanto está fresco no jogo é um jogador fundamental. Meus amigos, é o seguinte, essa então foi uma das respostas que o Paulo deu, que gerou muita controvérsia. Eu sei disso porque eu fiz uma live de pós-jogo e realmente os companheiros que estavam na live reclamaram muito disso, dos elogios que ele fez ao Diego. E a resposta dele é a seguinte, ela vai, no meu entendimento, correlata ao meu pensamento de que ele não deveria ter renovado o contrato porque é um jogador de 45 minutos.
O segundo tempo realmente ele caiu muito, mas ele, por mais que você aí, companheiro rubro-negro, não queira admitir, o que ele falou aí realmente foi verdadeiro no primeiro tempo, inclusive na marcação também, na saída, na construção, na tentativa de saída de bola do time do Fluminense, ele realmente se desgastou muito e bloqueou muitas linhas de passe e estava muito participativo ali nas triangulações. No primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu substantivamente. Quero dizer aqui também para vocês sobre o Diego, e aí, companheiro, você pode falar aí que eu sou dieguete, algumas pessoas falam, mas eu tenho a personalidade necessária para poder julgar. Eu não queria que ele renovasse o contrato por isso, porque ele é um jogador agora de 45 minutos. Foi o que ficou provado ontem no jogo. Ele correu bem no primeiro tempo, mas depois caiu de produção e também tinha um problema do cartão. E aí eu quero falar para você do cartão. Flamengo não tem jogadores, meus amigos, que realmente consigam mitigar o ímpeto do adversário de crescer na partida. E eu gostei muito ali daquele problema que ele teve com o Felipe Melo, porque encarou o Felipe Melo, e você não pode refutar isso, encarou o Felipe Melo gosta de crescer na partida, e inclusive aquele cartão para o Felipe Melo foi muito importante também, porque ele simplesmente parou de atuar daquela maneira, inclusive de pressionar o juiz, porque ele já tinha o cartão, e ele zagueiro do time do Fluminense, ele é da contenção do time do Fluminense, ele parou de apitar. Então é o seguinte, não pode deixar o Felipe Melo nem jogador nenhum crescer. E o time do Flamengo, meus amigos, parece que só tem frouxo ali dentro do campo. É verdade. Isso é muito importante. Você não ganha o jogo apenas com planejamento, você não ganha o jogo apenas com treinamento, você ganha no fator psicológico também. Porque é uma guerra psicológica aquela que existe dentro do campo, e você aí, se já foi atleta, você sabe muito bem que eu falo a verdade. Então, eu quero dizer o seguinte, não podia ter deixado o Felipe Melo crescer, e todo mundo amarela pro Felipe Melo. Todo mundo. Eu vi ali o Diego único ali, o Gabigol, inclusive, acho que é amigo dele, não falou nada, ele teria até dito pro Diego, vou botar aqui no futuro do pretérito, teria dito pro Diego que ele é o vice dele. Pô, caramba, se eu tô dentro do campo ali e o cara fala isso para um companheiro e eu participei daquele jogo, eu vou ficar irritado com ele também na hora. E vou cobrar desse jogador. Ninguém cobra, ninguém falou nada e o Diego foi o único que encarou. Bom, enfim, independente de qualquer coisa, eu acho que não deveria ter renovado o contrato com ele, mas quero concordar com ele que no primeiro tempo, realmente ele foi muito participativo, tanto na marcação como na tentativa de alcançar a baliza adversária via profundidade. Vamos lá. Jacques Jesus, do canal Deco SRN. O Flamengo teve um problema entre linhas, buraco entre o Arão e os zagueiros. O que fazer para consertar esse problema? O Flamengo tem desde o ano passado. Não sei se essa pergunta foi direcionada na nossa organização defensiva, mas hoje tivemos quase sempre, sobretudo na primeira parte, quase sempre bem, porque não é só a linha defensiva ou o goleiro que defende, tem que ser todo o bloco. Tanto é que a disponibilidade de um jogador como o Gabigol, hoje, a forma como ele defendeu, seja em transição defensiva, seja em orientação do adversário para certas determinadas zonas do campo, onde nós podemos pressionar com outras linhas mais baixas. Leva-nos a poder defender melhor, ou seja, não tem a ver especificamente com o Arão. Eu penso que temos vindo a crescer bastante, fomos muito mais sólidos, repito, sobretudo na primeira parte. Penso que na segunda parte tivemos uma cara completamente diferente da primeira, pelas alterações que condicionaram isso. Alterações, por exemplo, mais uma vez, e falei com ele também, o Marinho tem que entender as necessidades da equipa, foi bem direcionado o que é que nós necessitávamos. Esse posicionamento, esse espaço, era um espaço com as qualidades dele, acreditávamos que íamos criar muitas dificuldades ao Fluminense, e ele praticamente voltou a fazer aquilo que ele está habituado a fazer, ou seja, afastar-se muito do jogo, ir muito por fora, não entender bem a necessidade da equipa ter um espaço de ocupação no interior do campo para poder dar velocidade ao jogo. E depois, repito, com a expulsão do Vitinho,
levou-nos a fazer um outro tipo de decisões, e a equipa emocionalmente perdeu completamente o foco da tarefa que tem que ser feita, e é isso que nós temos que crescer, e muito. Mas mesmo assim, repito, é uma equipa com vontade, quer chegar ao resultado, teve 2 grandes oportunidades na parte final, por isso estamos no bom caminho. Agora temos que manter o jogo todo com muita concentração e estarmos focados na tarefa que temos que fazer. Bom, meus amigos, isso aí também gerou um problema danado lá na live, porque alguns companheiros disseram que o Paulo já havia ingressado ali na panela do Diego, e elogiou o Diego, criticou o Marinho. E eu quero dizer a vocês uma coisa: o Paulo Souza, ele tem um estilo muito direto, né? E naturalmente ele deve ter pedido algumas funções para o Marinho, alguns deveres para o Marinho, e realmente, pelo que ele está dizendo aí, o Marinho não cumpriu, porque o Marinho insistia em jogar pelo corredor lateral. E aí é o seguinte, meus amigos, quando ele recebia a bola, o que estava acontecendo, apesar dele ter dado mais preocupação ao time do Fluminense, ele recebia a bola e de cara encontrava 2, 3 duelos pela frente. Então fica muito difícil realmente você passar por 3 jogadores sempre. Mas mesmo assim, eu acredito que o Marinho tenha sido importante, que a entrada do Marinho tenha sido importante dentro do time, porque possibilitou essas preocupações. Quando ele fala ali de jogar pelo interior para dar velocidade, é exatamente a profundidade que ele quer. Me parece que o Paulo goste desse tipo de jogador, e vocês precisam se acostumar com isso aí, porque essa daí é a ideia dele. Ele não gosta dessa ideia do time jogar atrás da linha da bola, tendo que furar o bloqueio ali individualmente. Ele quer triangulações, ele quer que esse jogador, naturalmente, receba a bola em velocidade. Isso só pode ser realizado, obviamente, através de um jogo apoiado, ou então através de um contra-ataque, de uma ligação direta, ou o que seja. Então, o Paulo Souza, ele quer realmente jogar assim. Não acho que ele é um cara direto, o cara direto, da mesma forma que ele elogiou, ele criticou. Se o Marinho não fosse importante para ele, ele não teria posto o Marinho no campo hoje para mudar o jogo, para mudar a ideia de jogo dele, a tentativa que o Flamengo tinha de ganhar. Eu não vi dessa parte que ele está ali contra o Marinho, sinceramente, não vi não. Eu acho que ele, se não fosse, ele não poria o Marinho dentro de campo. Sobre o Arão e o Belga, é o seguinte: desde o nos primeiros minutos, o Belga e o Arão não estavam bem no jogo. Sobre o Arão e o Belga, eu disse isso. O Arão, inclusive, facilmente envolvido numas 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo, e o Belga completamente perdido no jogo. O Belga parece que a bola queima no pé dele. Se você aí, companheiro, porque você sabe que eu não perdoei aquela entregada dele na Libertadores, se você quiser me julgar dizendo que eu estou sendo aqui tendencioso, eu quero dizer a você, honestamente, dando a minha palavra para você, eu não estou sendo tendencioso. Para mim, ele estava muito perdido no jogo, errando alguns passes, inclusive, e apenas tocando a bola, como se fosse realmente um jogador comum. Se tivesse que fazer uma pergunta para o Marcos Braz, falei isso lá na live, eu diria o seguinte: Marcos, me diga aí o que é que você tem como lastro para poder ter que pagar 50, 60 milhões por esse jogador até agora. Porque pode ser que contra o Audax, agora na quinta-feira, ele passe a jogar muito e seja isso, tomara, ali uma normalidade até o final do ano. Mas até agora eu não vi isso acontecer. Não acho que esse jogador valha esse dinheiro todo. Queria saber de onde o Marcos Braz tirou a ideia de que jogo, de onde apareceu, porque ele só paca, seca, a bola vem para ele, ele toca. Parece que a bola queima no pé dele, parece que ele tem medo da bola, ele é incapaz de pegar a bola e avançar, mesmo quando ele tem espaço. E eu vi isso, a função dele no time é dar um toque, parece que ele está brincando de um toque ali dentro do campo. Quando ele tem espaço, ele não avança, ele não carrega a bola. Bom, mas enfim, esse foi o jogo. E ele e o Arão não estiveram bem, no meu entendimento, defensivamente e ofensivamente também, porque eles não estavam conseguindo promover a integração da defesa do ataque, que em grande parte das vezes é responsabilidade, sim, do volante, principalmente quando o Paulo quer jogar muito pelo meio, para que
aqueles que joguem pelos corredores recebam a bola em velocidade e não tendo que protagonizar duelos contra 2, 3 jogadores adversários. Vamos lá. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, vimos você muito enérgico à beira do campo. Como se sentiu dirigindo o seu primeiro clássico no Brasil? Eu sou muito enérgico sempre no campo. Sou uma pessoa, sobretudo quem nunca só me conheceu fora do campo, a primeira vez que veio o jogo, ou seja, conseguem perceber que eu sou uma pessoa completamente diferente. Sou uma pessoa também de muita paixão, muito emocional, que vive o jogo, procurando ter sempre uma racionalidade e um foco na minha tarefa para poder passar mensagens. Não é fácil, porque a nossa torcida está sempre a puxar por nós, que é extraordinário. Nem sempre é fácil poder passar a mensagem que nós pretendemos, para poder haver algumas correções. E claro, eu procuro sempre de todas as formas de empurrar a nossa equipa para o golo, para fazer golos, para fazer mais golos que o nosso adversário e ganharmos todos os jogos. Meus amigos, é o seguinte, essa pergunta aí do Paparazzo é o seguinte, é porque o Paulo dá muita bronca nos jogadores, muito, e indiscriminadamente, entendeu? Ele não discrimina, impressionante isso, ele vai lá e dá bronca em quem tiver, no Gabigol por várias vezes, eu vi dando broncas no Belga, irritado com o Belga, irritado com o Arão, broncas no De Arrascaeta, inclusive. É porque você aí, companheiro, que está na televisão, talvez você não perceba, né? O Paulo estava bem embaixo aqui de mim, estava dando para ver claramente. É um cara que realmente joga com o time. Já tinha falado isso para vocês anteriormente. E chama muita atenção, corrige muito. É um cara totalmente diferente do Rogério Ceni, totalmente diferente do Domi e do Renato Gaúcho. É um cara que vai com o time. Isso é um fator positivo. Eu já tinha dito isso para vocês antes dessa derrota. Isso é positivo para mim. É um cara que o Paparazzo optou pelo termo enérgico, mas ele é intrépido, né? Ele é muito inquieto e se irrita muito com tudo, com a arbitragem, com o adversário, com o jogador, enfim. Eu acho isso importante, o cara que sente ali a partida. Vamos lá. Matheus Dantas, do Lance. Paulo, hoje vimos o Felipe Luiz estreando na temporada e atuando em muitos momentos como um terceiro zagueiro pela esquerda. Mantendo essa formação utilizada nesses 2 primeiros jogos, a ideia é sempre utilizar o Felipe nesta primeira linha, ou ele tem características para atuar também mais à frente? Ele tem características para atuar mais à frente, está claríssimo. Isso ele fez em toda a sua carreira. Agora, o Felipe Luiz é um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, curta, média e longa. Nós fundamentalmente procuramos ter um controle maior do jogo, por isso passo curto e médio é um passo que nós pretendemos dele e de outros jogadores numa linha mais atrasada. Tem uma leitura de jogo, mesmo a nível defensivo, distâncias, de comunicação extraordinária. É um jogador que no último terço pode fazer a diferença vindo de trás também, para poder, sobretudo quando temos jogadores como o Bruno, o Henrique, como o Pedro, com mais presença dentro da grande área, ou seja, a capacidade de podermos ter cruzamentos mais desde trás. Ou seja, é um jogador que vai-nos lhe dar mais frescura durante o jogo. É o primeiro jogo da época dele, fez os 90 minutos. Tenho a certeza, penso que o Fluminense, a maioria dos jogadores, já é o terceiro, quarto jogo. Para a maioria dos nossos jogadores é o primeiro jogo e mantivemos ritmos iguais ao nosso adversário, ou se calhar superiores em alguns jogadores. Por isso, em termos de performance física, penso que também o vamos ajudar nesta sua idade, utilizando a sua capacidade técnica e tática ao dispor da nossa equipa. Meus amigos, isso aí também é o seguinte, eu quero falar para vocês aqui. 3 zagueiros pressupõem 2 alas, verdade? Como é que o Flamengo jogava no ano passado? O Felipe Luiz, ele participava da construção de saída de bola do Flamengo, mas ele nunca foi até o final, ou seja, até o fundo. Então ele funcionava ali como lateral esquerdo. Se a bola estava lá do outro lado, ele infiltrava para a área para compor a zaga ali. Ele funcionava dessa forma. Essa era a estratégia do Flamengo, que foi exatamente o que aconteceu
hoje. Se a bola estava do lado dele, quem entrava para dentro da área era o Isla. O Flamengo sempre jogou assim. E na saída de bola, ele participava da saída de bola, hoje participou, e o Rodinei avançava. Agora, pressupõe alas no jogo. Pergunto eu a vocês, quem era o ala esquerdo? O Everton Ribeiro? Não era o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro, meus amigos, ele não descia para marcar. Eu reparei isso o jogo todo, ele não desceu para marcar. E tem mais uma coisa, porque você aí está achando que ele vai jogar sempre no 3-4-2-1, mas não foi o caso. Eu quero dizer, eu sei que tem muita gente aí que discorda de mim, mas o Everton Ribeiro, ele fez o mesmo papel que fazia pelo lado direito. A única diferença é que, pelo lado direito, ele enveredava para o centro do campo e o Isla passava. Hoje não, porque o Felipe Luiz não passa. Então quem é que estava marcando a lateral? O Felipe Luiz e o belga apoiando ele naquela marcação. O Everton Ribeiro não passava do meio. Raramente ele passava. Quando ele pegava a bola, ele fazia o mesmo papel que ele fazia na direita. Ele enveredava para o centro do campo e por ali ele voltava. Pelo centro do campo, pelo corredor central, ele voltava marcando por ali e não pela lateral. Então, é o seguinte, no meu entendimento, o Felipe Luiz funcionou como terceiro zagueiro quando a bola estava do outro lado e ele participava. Lembra que o pessoal está achando aí, são 3 zagueiros, enfim, eu quero aqui discordar, porque eu vi o jogo todo, eu prestei atenção o jogo todo no Everton Ribeiro e ele não recompunha pela lateral do campo, recompunha sempre pelo centro do campo. Isso aí não é papel de ala. Não é papel de ala. Ele fez o mesmo papel. A diferença é que o Paulo Sousa apenas inverteu o lado dele. Com o Paulo Sousa, o Everton Ribeiro agora joga pelo lado esquerdo do campo. No lado direito, aí eu posso te dizer que o Diego realmente ele tentava marcar, né, mas o Diego estava próximo ali do centroavante, como foi dito, inclusive, nessa entrevista, e o Rodinei talvez tenha funcionado muito mais como ala, como o Isla funciona. Nesse caso, sim, e o Isla e o Rodinei indo ao fundo, principalmente ali no primeiro tempo do jogo. Algumas jogadas foram feitas por ali. Então, meus amigos, é só você rever o jogo. Se tiver alguma dúvida aí do que eu estou falando, é só você rever o jogo que você vai ver o Everton Ribeiro recompondo pelo meio. Vamos lá, não sei se acabou. Acho que o mais importante foi dito aqui. Mostra do Globo Esporte. Paulo, o Flamengo funcionou muito na construção a partir da metade do primeiro tempo. Diego há muito tempo não jogava de meia, Arrascaeta esteve abaixo de seu nível e o Gabriel saiu muito da área sem que alguém ocupasse o espaço muitas vezes. Qual a sua leitura para o não funcionamento do setor e por que foi difícil encontrar solução durante a partida? Eu continuo a pensar que acho que são perguntas errôneas, porque quando tu tens 3 soluções claras após uma construção e exatamente através do Gabigol com a possibilidade de concretizar ou poder fazer uma assistência para o Arrasca, penso que nós temos soluções mesmo com os jogadores que são menos de área, que são jogadores mais de controle, de jogo, com bola, mesmo assim temos a capacidade de construir contra equipas que têm um número de jogadores atrás da bola grande, mesmo assim tivemos essa capacidade. Claro, quando tivermos outros jogadores disponíveis para poder jogar o jogo, no início do jogo ou durante o jogo, vamos encontrar soluções diferentes, com mais concretização, com certeza, do que aquelas que nós fizemos hoje. Bom, meus amigos, eu acho que essas foram as perguntas principais. Agora vou começar a repetir de novo nessa pergunta aí. Eu acho que ele fala do De Arrascaeta, que não tinham falado ainda do De Arrascaeta. Jogou muito mal hoje, errando todos os passes, errando não marcando também. O companheiro não deve ter voltado em boas condições físicas lá da seleção do Uruguai. Aliás, quero chamar a atenção aqui para isso. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu sinceramente não sei por que ele tirou o Everton Ribeiro do jogo e optou por, ao invés do De Arrascaeta. Eu acho que ele tinha que ter tirado o De Arrascaeta. Eu falei isso no primeiro tempo da transmissão. Eu falei assim, olha, é sempre difícil tirar um jogador como o De Arrascaeta dentro de campo,
mas eu acho que por méritos seria ele o que sairia para a entrada do Vitinho e do Marinho, para que o Flamengo jogasse parecido com o que fez no jogo passado. E ele resolveu optar pelo Everton Ribeiro, no meu entendimento, uma solução que eu não concordei, e ele deve ter as suas razões. Essas razões aí, meus amigos, são aquelas que eu acho que ele falou. Ele deve ter as suas razões, não que eu dê razão a ele. Ele deve ter, ele tem um pensamento e nós vamos ter que nos acostumar com isso. É um pensamento adaptativo, um pensamento de dosagem da energia, da condição física do jogador. Ele disse isso, está testando ali para que ele tenha... chegue aos 11 centrais. O grande problema é que isso aconteceu contra o Fluminense e nós não podíamos ter perdido esse jogo para o Fluminense. Eu falei isso anteriormente, eu falei assim, tomara que tenham falado para o Paulo Souza que nós não podíamos ter perdido, não podemos perder para o jogo contra o Fluminense, porque no meu entendimento isso seria inconcebível, assim como é inconcebível também, e eu acho que ele percebeu, porque a pergunta do Paparazzo foi justamente por isso, porque ele estava dando bronca em todo mundo dentro de campo, eu estava vendo isso ali, assim como ele percebeu realmente alguma leniência, algum conformismo dos nossos jogadores com o resultado. Eu quero dizer a vocês uma coisa, o time do Flamengo tem que jogar com mais raça, o time do Flamengo tem que jogar com mais empenho, o time do Flamengo tem que sentir a derrota, e a torcida... Meus amigos, precisa cobrar isso, porque se tem torcedor que não está sentindo essa derrota contra o Fluminense, isso não pode ser torcedor. Realmente não pode. Não interessa se é no início de temporada, não interessa. O Flamengo jogou 7 vezes e perdeu 5, então não dá para passar pano com isso aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma outra pergunta boa. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Paulo, o time que você levou a campo hoje é a base titular ou ainda faz parte do planejamento de acordo com o estado físico de cada atleta? Uma parte faz parte do planejamento, precisamos de ir dando minutos a todos, para depois, pouco a pouco, podermos encontrar o nosso 11 base, mas hoje já nos deram muito boas indicações, estes 11 que entraram, ou seja, conseguiram a maioria, conseguiram manter uma intensidade mental e física muito, muito boa. Agora ir-nos associando mais minutos, minutos competitivos, de forma a podermos chegar aos momentos cruciais durante esta época, que começamos já com o primeiro dia 20, e depois, com certeza, as meias finais e as finais do Carioca, de forma a podermos ter todos com uma boa capacidade para mantermos durante 90 minutos intensidades altas, seja mentais, seja físicas. Meus amigos, é o seguinte, então é isso mesmo, está clara aí a intenção dele, você pode concordar ou não, mas a intenção dele é a seguinte, ele não se importa realmente com o que está acontecendo agora, porque ele fala de momentos cruciais, e citou o dia 20 contra o Atlético Mineiro como um desses momentos cruciais, onde a equipe vai chegar lá, de acordo com ele, 100%. Então, companheiro, você aí que reclama do Rodinei ter entrado no jogo, você que fala do Diego, você que fala, por exemplo, eu que falei aqui da entrada do João Gomes ao invés da entrada do Thiago Maia, ele está ali, meus amigos, trabalhando para deixar a equipe toda pronta para jogar o dia 20 e ao mesmo tempo percebendo ali quem é que mais se adapta à ideia de jogo dele. É isso que ele está fazendo, ou seja, ele está testando, é um laboratório. Na minha concepção, o Flamengo não está jogando com a força máxima que podia jogar, porque ele está testando, está fazendo esses testes aí, já citou o dia 20 como um desses momentos. Eu só acho que eu concordo com ele que o time esteja com uma intensidade mental, que o time esteja voltado para a vitória. Sinceramente, não acho não. Eu acho que o time do Flamengo é muito leniente, é muito conformista com a vitória. O time do Flamengo, ele não está alinhado ali com a vitória. Eu não vejo aquela sede de gol, de vontade de jogar ali para cima do time adversário, de entrar de carrinho. Eu não estou vendo nada disso e eu não concordo com ele, não.
intensidade mental de jogo o Flamengo realmente não tem. Meus amigos, quero aqui agradecer a vocês, deem a sua opinião aqui, eu não tinha visto a entrevista, talvez tenha até algumas outras perguntas mais lá na frente, mas eu acho que o principal aqui nós já discutimos, não porque sejam as primeiras, mas depois as perguntas vão se repetindo. Ele acabou de falar aqui que realmente, meus amigos, ele quer rodar todos os jogadores para que ele tenha todos em condição e escolher dentre esses daí os que vão jogar nos momentos mais importantes. Hoje à noite tem uma live, 10h30, queria que você estivesse, a nossa live raiz, às 10h30 da noite, hoje, segunda-feira. Saudações rubro-negras, meus amigos, não deixem de se inscreverem no canal e deixarem seu like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostar do vídeo significa apenas refletir o que eu comentei aqui, mesmo não concordando, e aí você apresente aqui a sua bem educada discórdia. Saudações rubro-negras!